São Paulo pode perder Calleri para outro gigante em negócio de 44 milhões de reais. Atacante argentino é considerado um dos grandes líderes do elenco. Tricolor classificado. O São Paulo de Jonathan Calleri segue em busca de novos títulos na atual temporada do futebol brasileiro. Ontem, 22, a equipe avançou de fase na Libertadores. Em casa, o time comando por Zubeldia venceu o Nacional por 2-0, duelo em que também ficou marcado pela triste cena envolvendo o jogador Juan Esquierdo, que segue no hospital. Jonathan Calleri foi responsável por marcar um dos gols da vitória. Entretanto, agora, o nome do artilheiro se tornou assunto por outro motivo: o interesse do Boca Juniors. São Paulo vê Calleri em alta no mercado. Há alguns dias, o portal El Crack Deportivo da Argentina revelou que o argentino se tornou alvo do clube, que ontem, 22, foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro. Agora, a mesma fonte conta que a equipe da Bombonera deve oferecer algo em torno de 8 milhões de dólares. Na atual cotação, os valores ultrapassam a casa de 44 milhões de reais. No entanto, um acordo não será nada simples, visto que Calleri, apesar de ter somado uma ótima passagem pelo Boca, tem uma enorme identificação com o São Paulo. Em 2024, o argentino soma 38 jogos disputados, com 13 gols marcados e outras 5 assistências fornecidas. Os números já são parecidos com os da temporada passada, quando participou de 20 tentos. James Rodrigues se oferece ao Flamengo, mas clube prefere contratar outro camisa 10. Colombiano está livre no mercado de transferências. O colombiano James Rodrigues se ofereceu ao Flamengo. O camisa 10 está livre no mercado de transferências após passagem com as cores do São Paulo. A informação foi passada por Jorge Nicola. O Flamengo vem se reforçando com grandes nomes no mercado de transferências. Michael foi apresentado, enquanto Gonzalo Plata, Alcaraz e Alex Sandro são aguardados no Rio de Janeiro. James quer fazer parte do grande elenco do Flamengo e se animou em jogar no clube após a eventual contratação de Alex Sandro, que é amigo pessoal do colombiano. O Fla ciente bateu o martelo e decidiu não avançar. O que aconteceu? O meia que deixou o São Paulo, há quase um mês tentou jogar no Flamengo. James é um grande amigo de Alex Sandro e, enquanto atleta do São Paulo, trabalhou para que o lateral fosse contratado, informou Nicola. Marcos Braz decidiu não avançar por James Rodrigues, uma vez que tem negociação avançada com outro jogador estilo camisa 10, Carlos Alcaraz. O meia tem conversas avançadas em um acordo de quase 120 milhões de reais. Não vai acontecer. A diretoria tem conversas avançadas com Alcaraz. Ele será o jogador de meio campo contratado. A tendência é que o argentino dispute posição com Arrascaeta. Livre no mercado, a situação de James se encaminha para uma volta ao futebol europeu. Segundo fontes, o ex-camisa 55 do São Paulo está em negociação avançada com o Raio Vallecano. Análise: São Paulo consegue administrar elenco para se manter em cima no Brasileiro. Tricolor mescla titulares e reservas e passa pelo Vitória no Morumbis, com boa atuação de joia da base. O São Paulo tem feito o máximo para driblar os desgastes do calendário repleto de jogos para se manter vivo, e bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. E tem conseguido. A vitória por 2-1 sobre o Vitória no último domingo no Morumbis foi mais uma amostra disso. Desgastado por causa da partida contra o Nacional do Uruguai, na última quinta-feira pela Libertadores e já de olho no Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o São Paulo preservou alguns titulares. Apesar de ter mostrado cautela com a questão física, o técnico Luiz Zubeldia manteve jogadores importantes na equipe para enfrentar o Vitória. Os titulares Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Calleri foram titulares também na equipe mista que entrou em campo no último domingo. A estratégia do São Paulo tem dado certo. Mesmo com jogadores poupados em partidas importantes como contra o Palmeiras e algumas derrotas, o tricolor se mantém perto do topo da tabela do Campeonato Brasileiro, que tem sido a competição pela qual os titulares menos atuam. Depois de vencer o Vitória, o São Paulo chegou a 41 pontos e subiu para a quinta posição na tabela de classificação. Neste momento está no grupo que se classifica para a Libertadores do ano que vem. Zubeldia vê elenco do São Paulo abalado com mal súbito de Esquierdo. É um de nós. Técnico falou sobre situação do zagueiro uruguaio, que passou mal em jogo no Morumbi há 4 dias, após bater o Vitória em casa neste domingo.
O técnico Luiz Zubeldia do São Paulo afirmou neste domingo, após a vitória sobre o Vitória por 2-1, que o elenco tricolor ficou abalado com o episódio em que o zagueiro esquerdo do Nacional Uru passou mal em campo no duelo entre as duas equipes na quinta-feira, pela Conmebol Libertadores. Neste domingo, o meia Michel Araújo, que é uruguaio e que visitou a delegação do Nacional durante a semana, deixou o gramado chorando. Um boletim médico divulgado horas antes pelo Hospital Albert Einstein citou uma piora nas condições do zagueiro, que está sedado. Nosso grupo é muito sensível a situações, como a do esquerdo. Isso te golpeia a sensibilidade, porque esse jogador é muito jovem. É um de nós. Qualquer um de nós poderia passar por isso. Aconteceu muito perto da gente. E esse grupo, com a sensibilidade que tem, são seres humanos, com certeza ficou golpeado, afirmou o treinador. O Michel é uruguaio, muito próximo também do Nacional, e porque é uma pessoa que vimos aqui. Estava jogando e agora está numa situação complicada, segue internado. Ficamos chocados, os jogadores ainda mais porque são iguais, completou. Segundo o comunicado do hospital, esquerdo teve uma arritmia durante o jogo. A caminho do atendimento sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado. Desde então está sedado com danos neurológicos. Impossível não sentir tristeza, angústia. Mas tem profissionais cuidando do caso com um cuidado rápido até onde sei, e creio que tudo vai ficar bem. Agora é só esperar algo que nós não controlamos, que é a recuperação dele. Temos fé que ele pode se recuperar. Neste domingo, os jogadores do São Paulo entraram em campo com uma camisa com a cor celeste, como a da seleção do Uruguai, e os dizeres Fuerza, esquerdo. Em campo, o time bateu Vitória por 2-1, com gols de William Gomes e Eric, e subiu para a quinta colocação do Brasileiro, com 41 pontos. O Fortaleza lidera com 48. Na próxima quarta, o time encara o Atlético Mineiro em casa, no jogo de ida da quartas de final da Copa do Brasil. Júlio Casares tem interesse e São Paulo abre negociação com o segundo volante argentino. Tricolor corre contra o tempo para confirmar mais uma contratação até o fechamento da janela de transferências. Novo alvo para o meio-campo. No domingo 25, com time misto, o São Paulo venceu o Vitória por 2-1, no Morumbis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor vem priorizando as Copas, mas segue bem colocado na Série A. No Brasileirão, o time de Luiz Zubeldia aparece em quinto lugar, com 41 pontos. Agora a equipe são paulina foca no confronto contra o Atlético Mineiro na quarta-feira 28, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, notícias do SPFC dão conta de que o volante Thiago Mendes não deve mais ser contratado pelo clube paulista e o presidente Júlio Casares já tem novos alvos no mercado da bola. De acordo com o repórter Alexander Vieira do Bolavip Brasil, o São Paulo negocia com um volante brasileiro e outro estrangeiro. O nome revelado é Santiago Colombato, que pertence ao León, do México. Negócio em estágio inicial. A negociação, porém, é complexa. O volante argentino tem 27 anos e está emprestado ao Real Oviedo, da Espanha, até junho de 2025 e o tricolor precisa conseguir a liberação junto ao time espanhol. Além disso, o presidente Júlio Casares teria que se acertar com o León para contratar o jogador. A ideia do São Paulo é assinar com Santiago Colombato por empréstimo de uma temporada, de acordo com Alexander. O meio-campista argentino tem preferência em atuar como segundo volante e o contrato com o León vai até junho de 2027. A janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro e Júlio Casares corre para fechar o elenco. SPFC tem dificuldade por lateral. Vale lembrar que o técnico Luiz Zubeldia teve baixas importantes por lesões no meio-campo, como os volantes Pablo Maia e Alisson. O tricolor fechou com Marcos Antônio, mas deseja mais um nome para o setor. Outro alvo da diretoria é a lateral esquerda. Alex Sandro acabou fechando com o Flamengo e o defensor português Mário Rui interessa, mas o Napoli vem dificultando nos bastidores a liberação, como noticiou a página Bolavip São Paulo.